Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar o capítulo 6 sobre a Macedônia, né? Nós já acabamos de falar de Grécia e agora nós vamos entrar na Macedônia, que tem tudo a ver com o povo grego, né? Com a cultura, com as cidades e estados gregas, ok? Mas antes da gente entrar na matéria, o que eu quero que vocês façam? Eu vou estar enviando junto com a videoaula, eu vou estar enviando o roteiro de aula e no final do roteiro de aula vai estar lá os exercícios da apostila que vocês têm que fazer, ok, galera? Então, não deixem de fazer os exercícios, anotem as suas dúvidas para que a gente possa tirar lá na nossa live, que a gente faz junto com a professora Cláudia, com a professora Sória. Então anotem as dúvidas, ou se quiser, coloca lá na plataforma. A professora vai ter um prazer imenso em responder e tirar a dúvida de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, ok? Então façam os exercícios e em breve eu estarei mandando o gabarito dos exercícios, ok, galera? Não deixem de fazer os exercícios e transcrevam para o seu caderno o roteiro de aula, tá? Então, hoje vamos iniciar a aula falando sobre a Macedônia. Macedônia, os macedônicos, né? A gente não sabe, os historiadores não sabem precisar muito bem da onde eles surgiram. O que a gente pode falar que os macedônicos, eles vão ter um papel importantíssimo, né? Primeiro, porque eles vão ser civilização que vai conquistar a Pérsia, né? A Pérsia, ela tinha um império, né, vasto, grande, e os persas, eles eram, o povo do Oriente tinha até um certo medo, um receio do povo persa, né? Porque ele era um povo que entrava, dominava a cultura, escravizava, né? Lembrando dos escravos de guerra. Então os persas davam um pouco de medo, né, nos povos orientais. E os macedônicos, eles vão em grande número, eles vão ter o objetivo, principalmente quando começa o reinado de Filipe II, fica bem marcado, delimitado qual era o objetivo dos macedônicos. O objetivo dos macedônicos era conquistar a Pérsia, tá? Esse é o grande objetivo de Filipe II, era conquistar a Grécia. Então a gente vai ver lá no seu roteiro de aula, vai estar lá, Batalha de Iso. O que foi a Batalha de Iso? É a conquista dos macedônicos, a conquista da Pérsia, né? Então, quando os macedônicos conquistam a Pérsia, eles já ganham, o poderio deles já se torna maior. Lembrando que o domínio persa era um domínio extenso, Pérsia tinha um forte comércio, né? Tanto marítimo quanto interno. Então a conquista desse reinado, desse império persa, é de grande valia, dá mais poder para os macedônicos. Mas o grande objetivo do povo macedônico, do rei Filipe II, era sim conquistar a Grécia. O que vai acontecer? Lembra que na aula passada nós falamos que Esparta e Atenas viviam em eterno conflito. Em determinados momentos, elas se uniam contra invasões, mas também guerreavam entre si. Isso acaba enfraquecendo as cidades-estados gregas, tá? Então a gente tem a Liga do Peloponeso, a Liga de Delos, que são ligas, a Liga de Delos liderada por Atenas e a Liga do Peloponeso por Esparta, né? Eles acabam guerreando entre si. Tanto é que na Liga do Peloponeso, na Guerra do Peloponeso, quem vai ganhar? Esparta. Esparta ganha, toma o domínio da Grécia, tá? Só que com isso, as cidades-estados gregas, elas vão ficando altamente suscetíveis enfraquecidas a possíveis conquistadores, né? Então elas não têm mais aquela união que era necessária para que mantivesse o território grego sem conquistadores, tá? E foi exatamente que Filipe II percebe. Filipe II, quando tem uma guerra de Tebas,
que é uma outra importante cidade-estado grega, ele acaba ficando preso em Tebas durante um tempo. E lá ele estuda, né? Então ele está dentro da Grécia. Então ele estuda o grego, ele aprecia, né, mais ainda a cultura grega, e ele também, já que ele está lá dentro, ele percebe esse enfraquecimento das cidades-estados gregas. E com isso ele é liberado, ele volta à Macedônia. E quando ele volta à Macedônia, ele já volta com outro conhecimento dos gregos, das cidades-estados gregas. E o que ele faz? Ele monta um exército macedônico e vai buscar, sim, o domínio grego. E ele acaba conseguindo, porque ele tem o quê? Ele tem o conhecimento militar, né? Ele tem o conhecimento da língua, ele sabe qual é a base enfraquecida da Grécia e ele acaba conquistando, que é a Batalha de Queroneia. Que Filipe II vence, né, os macedônicos e passa a dominar a Grécia. Agora nós temos que falar uma coisa até importante, antes até mesmo de eu entrar no Alexandre o Grande, que é o filho de Filipe II. Os macedônicos, como eles dominavam certas regiões ou civilizações, eles não dominavam também a sua cultura. Eles respeitavam, eles eram chamados de diplomáticos, tá? Isso depois vocês vão ver que também vai ser uma das características dos romanos, porque o romano vai beber muito disso daqui, muito dos gregos, tá? E os romanos, eles vão também fazer muito disso. Eles vão ser diplomatas. O que é o diplomata? Ele entra, ele domina, né? Ele vai dominar a economia, ele vai mandar, mas ele não vai sobrepor a religião dele, ele não vai sobrepor a cultura dele, ele não vai sobrepor a língua dele, ele vai respeitar a cultura e a religião daquele povo. Então ele vai fazer mais um domínio político e econômico do que propriamente cultural, tá? Isso os macedônicos, eles fazem com muito êxito, porque isso, o que acontece? O povo acaba aceitando melhor essa dominação do que uma dominação imposta. Ó, você agora vai ter que falar minha língua, você vai ter que cultuar os meus deuses, tá? Então isso acaba tendo um êxito na hora do domínio. Isso é uma estratégia, tá? Não é porque ele era bonzinho, não. É uma estratégia, ok? E Filipe II, ele vai ter um filho que talvez seja o macedônico mais famoso do mundo, Alexandre o Grande. Tá? E, na verdade, esse nome vai ser imposto pela história, tá? Porque Alexandre, na verdade, era Alexandre III. Mas por ter sido primeiro, ele foi nomeado rei, né, aos 20 anos. Então ele toma, né, ele assume o poder dos macedônicos, desse império macedônico aos 20 anos, ok? Por que ele vai se tornar Alexandre o Grande? Porque o pai dele vai conquistar a Grécia, que era o grande objetivo de Filipe II. Alexandre o Grande, ele vai sair para conquistar o mundo, tá? Quando a gente vê no mapa a quantidade, ele vai conquistar o Egito, ele vai conquistar quase todo o Oriente, tá? O Egito, então, ele vai ser dado até como Deus. Por quê? Porque ele não vai impor as suas condições, ele vai respeitar os egípcios, a sua religião, tudo mais, tá? Isso a gente chama de diplomata. Então, ele tira o jugo do persa, sabe? Dos egípcios. E os egípcios amaram quando isso aconteceu. Por quê? Porque os macedônicos, de alguma maneira, entre aspas, eram diplomatas nisso. Eles respeitavam a sua cultura, daquele povo que ele dominava. Então, Alexandre o Grande, ele vai ter um conhecimento militar, ele vai ter um conhecimento filosófico, ele vai ter um conhecimento cultural absurdo, porque Alexandre o Grande, ele foi criado, ele foi educado na Grécia. Quem educou Alexandre o Grande? Aristóteles. Olha só. Então, Alexandre o Grande, ele tinha um conhecimento absurdo. Aos 20 anos, se torna rei desse império imenso, sai, ele conquista, mas assim, ele vai, o Império Macedônico
com Alexandre o Grande, se torna um império imenso, vasto, por todo o Oriente e o Ocidente, tá? E ele vai fazendo, em cada lugar que ele domina, cada civilização, ele vai respeitando muito essa questão cultural, a questão da língua, né? Ele vai fazer a dominação, mas ele vai fazer uma dominação de forma mais política e econômica, tá? Então ele vai fazer acordos, ele vai manter, ele vai respeitar. É um dos grandes características de Alexandre e do Filipe, ok? Alexandre o Grande vai morrer também muito novo, tá? E com isso, depois de sua morte, o que vai acontecer? Os seus grandes generais vão brigar por dominar, e com isso o Império Macedônico vai ser dividido entre esses generais, e aí a Macedônia já não é mais a mesma, ela não vai ter mais aquela unidade de poder que tinha com Filipe II e Alexandre, tá? E aqui eu botei Alexandria, o centro cultural, e cultura helênica. O que acontece? Como Alexandre o Grande, ele era um homem que ele era grande admirador da cultura grega, então cada local, cada civilização, cada povo que ele dominou, o que ele fazia? Ele queria criar centros culturais nesses locais e difundir a cultura grega, não impondo, ele queria expandir essa cultura, não é por imposição. Então, em muitos lugares, ele criou bibliotecas, ele estimulou o conhecimento, tá? O conhecimento, a filosofia, leitura, né? Você imagina, nessa época não tinha imprensa, não tinha livros impressos, tá? Não tinha, isso era tudo, ó, à mão. Ele foi aqui com Alexandre o Grande que ele vai difundir o idioma grego, ok? Ele era um grande admirador da cultura grega. Então, a gente vai ter aqui um grande centro cultural, Alexandria, que recebe esse nome justamente em homenagem a Alexandre o Grande. É uma pena que boa parte dessa biblioteca foi destruída, mas Alexandre criou uma biblioteca imensa naquela época, vocês imaginem, né? E ali ele fez de toda esse seu império um centro cultural, tá? E esse centro cultural, essas fusões de culturas, tá? Tanto ocidentais quanto orientais, nós vamos ter uma cultura helênica. Por que helenismo, né? Que vocês vão ver. Tem tudo a ver por causa da Elade, né? Lembra que era aquele centro? E isso nos leva aos gregos, tá? Por causa da Elade. Por isso que é cultura helenismo, helênica, é tudo a mesma coisa, tá bom, galera? O que é cultura helênica? É a fusão da grega com as demais do Alexandre o Grande. Então é uma fusão da cultura grega com a cultura também ocidental, tá? E essa cultura, ela vai ser passada principalmente para os ocidentais, que somos nós, tá? Então os gregos vão ter papel fundamental, essa cultura helênica, tá? Essa fusão dessas várias culturas mediante do Alexandre o Grande, lembrando que Atenas era também polo cultural, vinham, né? Tinha um forte comércio marítimo e cultural, então recebia povos de outras cidades o tempo todo. Essa cultura helênica, vocês vão ver muito presente na cultura romana, tá? Os romanos, vocês vão ver na vestimenta, nos deuses. O nosso próximo capítulo já é o que? Império Romano. Nós vamos ver a cultura romana muito presente com essa cultura helênica. E os romanos também estão dentro da cultura ocidental. Então, se hoje em dia eu posso falar que pai e mãe da cultura ocidental é quem? Os gregos e os romanos. Ok, galera? Então, esse foi o nosso Macedônia, nosso capítulo de Macedônia, um capítulo tranquilo, tá?
façam os exercícios, não deixem de fazer os exercícios e anotem suas dúvidas para nossa próxima live, que é de segunda-feira, tá? E lá eu vou tirar as dúvidas, tá bom, galera? Até a próxima aula.